Olá pessoal, tudo bem? Patrícia aqui, é sobre o Casa Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para conversar sobre a nossa leitura conjunta dos meses de agosto e setembro. E a gente está falando aqui de Odisseia, de Homero. Esse é um poema épico. E como eu já falei aqui diversas vezes, a gente está tendo aqui um ano mitológico no Casa Read. Nós lemos na nossa leitura conjunta de junho, julho, a Ilíada, né? Baita da leitura. Tem resenha aqui, eu vou deixar linkada aqui na descrição do vídeo para quem quiser dar uma olhadinha na resenha de Ilíada. E hoje a gente vai conversar sobre a nossa leitura conjunta. E para quem está boiando aqui no assunto, está chegando aqui agora, o Casa Read está sempre fazendo uma leitura conjunta. Todo mês nós estamos lendo alguma coisa. Quando é uma leitura mais extensa, a gente faz um cronograma um pouco mais diluído, né? Porque eu sei que todo mundo tem que trabalhar, estudar, tem obrigações, responsabilidades, não dá tempo de separar muito tempo para ler. Então, quando é uma leitura mais extensa, a gente faz um cronograma mais comprido, né? Então, nós separamos os meses de agosto e setembro para lermos a Odisseia, depois que nós lemos a Ilíada, pegamos o embalo da Ilíada e já lemos a Odisseia. E foi uma baita experiência, Então hoje a gente está conversando aqui sobre a Odisseia, de Homero. Antes da gente começar, vou lembrar para você não deixar o seu curtir, porque ajuda a disseminação do canal, né? E se você não é inscrito, gostou do nosso bate-papo, se inscreva para você estar acompanhando aqui as nossas resenhas, nosso troca-troca literário, nossas dicas de leitura, nossas dicas de promoção, nossas tags literárias. A gente está sempre trazendo alguma coisa legal aqui para a gente se divertir, literariamente falando. Então, e sempre fica aqui na descrição do vídeo o nosso link, né, para o nosso perfil no Instagram. Lá a gente tem resenha, lá nas pastinhas ficam os cronogramas, né, da leitura conjunto, o que está rolando. A gente tem um grupo no Facebook onde você pode postar também, você pode trazer a sua resenha, pode trazer sua curiosidade literária, postar lá no grupo. E sempre fica aqui linkado também o link para o nosso grupo de discussão de leitura conjunta no WhatsApp, tá bom? E também fica aqui embaixo os links da Amazon para os livros que a gente mostra aqui. Se você for adquirir os livros, vou pedir gentilmente que você use os nossos links, porque ajuda bastante o canal, tá bom? Então vamos lá, gente. Depois de lermos a Ilíada, nós encaramos, então, praticamente foi o mesmo grupo na leitura conjunta. Um saiu, o outro entrou, mas foi mais ou menos o mesmo grupo participando. Então foi muito legal ter essa continuidade, né, no grupo que estava discutindo já a Ilíada, entrou também discutindo a Odisseia. Eu usei, principalmente agora na Odisseia, eu usei mais essa edição aqui da Penguin, tá? Mas eu também tenho aqui em casa, eu quero mostrar para vocês outras edições que eu tenho aqui. Eu tenho essa edição Pocket da editora 34. Essa edição aqui da Penguin vamos lá, tradução e prefácio do Frederico Lourenço. Eu usei esta, gente, porque já na Ilíada eu gostei muito da tradução, eu me senti muito confortável com essa tradução, então eu acabei dando preferência a ler a maioria dos cantos aqui, mas um outro canto, só para dar uma comparada, eu li nessas outras edições que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem essa aqui do Frederico Lourenço, que eu gostei bastante. Essa aqui da editora 34 é a mesma tradução, tá? Da Ilíada, que eu já comentei aqui com vocês, do Trajano Vieira. Tradução, pós-fácil e notas do Trajano Vieira. Eu tenho também do box da Nova Fronteira, né? Essa edição aqui, tá? Gostei também, bastante confortável de ler, fácil, fluida, que deixa eu ver aqui, do Carlos Nunes, eu acho, Carlos Alberto Nunes, tradução do Carlos Alberto Nunes, tá? Esse aqui veio no unbox, a Ilíada e a Odisseia juntos, da Nova Fronteira. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para todas essas edições, tá? E, gente, eu preciso falar para vocês, antes de a gente começar a discutir, essa edição aqui que eu tenho na mão também é do Carlos Alberto Nunes. É uma edição da Melhoramentos, editora Melhoramentos, edições Melhoramentos.
E tem um brechózinho, barra, né? Sebo aqui perto de casa, do seu Tadeu. E de vez em quando eu tô lá fuxicando para ver se eu acho umas bugigangas para comprar aqui para casa. E uma vez eu tava lá mexendo numa escrivaninha linda, antiga. E quando eu abri, sabe aquelas portinhas da escrivaninha que desce correndo assim? Tava cheio de livros, gente. Foi assim, achar um tesouro perdido. Achei livro do Thomas Mann, que a gente nem tem mais publicado aqui no Brasil, do Dostoiévski. E achei este aqui, que é a edição da Odisseia, como eu já falei, uma edição assim, eu acredito que mais juvenil, né? Ela tem muitas fotos, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela é toda cheia de fotos, não sei se dá dando pra ver aí. Tem até inclusive uma foto do Homero aqui bem bacana, logo no início. E tá vendo? Dá pra ver? E o que eu achei mais legal nessa edição, gente, ela veio com a dedicatória, ela tinha uma dedicatória, e tá assim: a minha querida filha, feliz aniversário, papai e mamãe. Recife, 29/10/61. Olha, gente, que coisa mais fofa, coisa mais linda. E eu achei bonita, linda, né, a dedicatória, e a data é a data do meu aniversário, 29/10. E eu fiquei tão feliz. E o seu Tadeu me deu tudo, não me cobrou, não, cobrou acho que a bugiganga, 5 por 5. Paguei, sei lá, em 10 livros, uns R$20, uma coisa assim, gente. E essa mesma tradução, tá? Do Carlos Alberto Nunes, dessa aqui da Nova Fronteira, tá bom? Bom, gente, é isso então. Essas são as edições que eu usei. Eu usei material de apoio, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo, uns livrinhos, porque é um poema épico. Tem muita história, muita especulação, muitos estudos, muitas teorias em relação a eles. Então eu quis dar uma olhada assim geral, né, para ver o que se fala por aí, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, né? Bom, para começar, eu vou deixar aqui embaixo, já falei, né, o link da resenha para a Ilíada, para vocês darem uma olhadinha. E por isso eu não vou falar muito do Homero, não, do autor, porque já lá na Ilíada a gente já deu uma boa pincelada em quem foi Homero e se realmente ele existiu, né, gente? Porque não existem provas que Homero realmente existiu. É um consenso que sim, e é um consenso que ele é o autor da Ilíada e da Odisseia. Várias outras obras são dadas a ele a autoria, mas essas são as que são dadas a autoria a ele com mais convicção, né? A Ilíada e a Odisseia. E elas seguem realmente o mesmo estilo narrativo, né? Tem a mesma estrutura. Então, e aqui, como vocês viram aqui na foto, o que você sabe de Homero, né? Que provavelmente ele foi autor da Ilíada e da Odisseia, que ele viveu no final do século 8, início do século 7 a.C., porque é quando se deduz que essas duas obras foram escritas. E acredita-se também que ele era cego, né? Aqui nessa foto vocês podem ver claramente que ele, né, tem um cajado na mão, um cachorro, um menino guiando ele, né? Então acredita-se que Homero era cego. E não se sabe muito sobre ele. Bom, então vamos lá. A Ilíada, né? A Ilíada é um poema épico, né? Assim como a Odisseia. Ela é composta por 24 cantos, são mais de 12.000 versos. A primeira edição escrita, assim, publicada, né, da Odisseia foi em Florença em 1488. A partir daí, ela começou a ser publicada mais, né, constantemente. E acredita-se também que muitas das coisas que aconteceram aqui com o nosso protagonista, nessa viagem aqui que ele vai fazer de volta para casa, as aventuras que ele viveu, foram inspiradas numa obra chamada Argonáutica, de Apolônio de Rhodes, escrita muito tempo antes, sobre uma viagem de um navio chamado Argo, mas aí foi nos mares orientais, né, capitaneada pelo Jasão. E acredita-se que Homero se inspirou aí
nessa argonáutica para escrever as aventuras do Ulisses aqui, né? O que é o enredo desse livro? De uma forma bem sucinta, eu vou ler o que está aqui escrito aqui atrás. Poema épico fundamental para a tradição literária ocidental. A Odisseia narra as desventuras de Ulisses, herói mítico da Guerra de Troia, em seu caminho de volta a Ítaca, sua terra natal. Lá ele era tipo um rei, tá? Ítaca. Uma jornada que se estendeu por 10 anos. Vítima dos maiores provocações e perseguido pelo deus dos mares Poseidon, Ulisses precisa enfrentar inimigos ainda mais perigosos ao voltar para casa. Homens que sugam suas riquezas enquanto procuram meios para tomar o seu trono e seduzir a sua mulher Penélope. Então, resumidamente, é isso que acontece aqui. Gente, eu não vou me preocupar muito com spoilers, não. Eu não vou entrar em detalhes dos acontecimentos. Isso aí, quem lê, né, vai apreciar, vai poder degustar cada detalhe, com quem ele falou, com quem ele não falou, o que aconteceu. Mas eu vou dar algumas situações aqui numa linha geral para a gente poder conversar. Senão não tem como a gente conversar sobre isso tudo se eu não falar nada do que está acontecendo aqui dentro, né? Então, em linhas gerais, é isso aqui que traz o poema, né? Ulisses, né? Odisseia vem do grego Odisseus, né? E fala sobre uma viagem, né? A viagem de Odisseu, e em latim é Ulisses, né? Então a gente vai chamar aqui de Ulisses porque é mais comum e fica mais fácil. Então, quem era Ulisses, gente? Já lá na Ilíada, a gente conhece um Ulisses, né? Ele é um dos grandes protagonistas lá da Ilíada, junto com Aquiles, junto com Menelau, Agamenon, Ajax, né? Diomedes. Mas, assim, quem estava, assim, os heróis realmente gregos ali, era Aquiles, Ulisses e Ajax, né? Tirando o ofendido ali, Menelau, o irmão dele, Agamenon, mas quem foi lá, né, como os guerreiros principais, foram esses. E a gente sabe que esses eles eram mais favorecidos pelos deuses, né? A Odisseia, assim como a Ilíada, vai envolver muito mitologia, a ação dos deuses. É um realismo fantástico que a gente encontra aqui dentro, muito, muito, talvez até mais aqui do que na Ilíada, né? Então, Ulisses é esse cara. Além dele ser um grande guerreiro, ele era conhecido na Ilíada como um estrategista, né? Ele era astucioso, estrategista, excelente guerreiro, né? E o que mais? E assim, daqueles heróis da Ilíada, né? Aquiles morre, né? Ajax morre. Quem fica aí pro mero contar a história depois, né? Ulisses, né? Então, essa história aqui vai contar a volta de Ulisses para casa, depois que eles queimam Troia, né? Que eles derrotam Troia, né? E é engraçado assim, gente, eu sempre ouvi falar nas aventuras de Ulisses, né? E eu sempre tive a ideia, e vejam se vocês concordam comigo, porque eu acho que muita gente tem essa ideia, que a viagem ao que eu disser é uma viagem de Ulisses, que Ulisses saiu de Troia e decidiu que não ia para casa, que ele ia descobrir novos mundos, que ele ia se aventurar. Foi sempre essa impressão que eu tive, e não é nada disso. Ulisses queria ir para casa, Ulisses estava doido para ir para casa, sabe? A história é bem mais basiquinha, bem mais simples do que essa ideia grandiosa de que ele queria... Por isso que ele não foi para casa, porque acabou perdendo toda a tripulação, porque ele queria viver as aventuras e teve que enfrentar várias situações. E realmente, ele teve que enfrentar várias situações. Mas a intenção de Ulisses era ir para casa, né? Então, a gente vai ver essa luta dele aqui para chegar em casa. A trama aqui, gente, é dividida em 2 núcleos, né? A gente tem um que fala da viagem de Ulisses, e esse da viagem de Ulisses, a gente vai conversar aqui, eu vou falar para vocês qual é o ponto de partida aqui da nossa história, né? E o que acontece a partir desse ponto de partida, e a gente vai ter Ulisses também relembrando coisas que aconteceram antes desse ponto de partida. Então, um núcleo vai ser isso, né? O que aconteceu antes e depois do início da história, e até a chegada dele em Ítaca, né? O que acontece em Ítaca.
E o outro núcleo é a casa dele em Ítaca, a Penélope, esposa dele, o filho dele, Telêmaco, que agora já é um jovem, não é mais uma criança. Quando ele saiu de Ítaca, o filho era recém-nascido, agora já se passaram 20 anos, então o filho dele já está, né, já é um jovem, já é um jovem homem. E o desespero deles, porque a casa está cheia de pretendentes querendo casar, porque eles estão considerando que já que ele não voltou, já acabou a guerra há 10 anos e o Ulisses não voltou, estão considerando ele morto. E tem muita gente querendo casar com a Penélope porque, né, Ulisses tinha condições, tinha terras, tinha patrimônio. Penélope ainda está enxuta, é uma coisa que faz parte do realismo mágico aqui dessa história, porque tanto Ulisses quanto a Penélope continuam lindos, maravilhosos, entendeu? Atraentes, né? Então, assim, tem muita gente querendo casar. Então, todos os filhos dos figurões de Ítaca e das regiões ao redor estão fazendo a corte da Penélope. Aí ela conta com simplesmente 138 pretendentes. E esse pessoal está consumindo há vários anos, e ela está enrolando esse pessoal porque ela tem a esperança do Ulisses voltar, e ela fica enrolando, mas ela está sendo pressionada pelos pais dela, pela sociedade, para conseguir um outro marido, né? Porque não era bem visto ela ser uma dona daquilo tudo e não ter um marido para administrar aquilo tudo. Mas assim, o pessoal está consumindo todas as riquezas, o pessoal está fazendo a festa na casa dela enquanto ela não se decide. E o filho dela, ninguém respeita ela, ninguém respeita o filho dela, e o pessoal está desesperado. Então são os dois núcleos de ação aqui da nossa história, né? Mas o que acontece, né? Ulisses sai de Troia, né? De Ílio. Ílio e Troia é a mesma coisa, né? Por isso Ílio é Ilíada, né? Troia é ali a região, mas a cidade sitiada é de Ílio, né? Ele sai de Troia com 12 navios, com 12 naus, todas tripuladas, cheias de riquezas, de tudo que eles, né, dos espólios, de escravos, né? Então ele sai com isso tudo lá de Troia. Só que naquele tempo, gente, a pirataria era uma coisa muito comum. Então ele passa por uma cidadezinha na costa da Trácia chamada Ismaro, e ele resolve parar para saquear. E para lá para saquear, e o negócio não dá muito certo, porque o pessoal da cidade depois vem correndo atrás dele, mata uma porção da tripulação dele, aí o negócio já começa a dar errado aí. E a partir daí, muita coisa acontece, muita coisa dá errado para Ulisses, né? Primeiro por ganância dele, da tripulação dele, e outra porque, né, para variar, os deuses começam a interferir aqui nessa viagem dele. E aí o que acontece? Ele pega ventos ruins, e esses ventos ruins afastam ele da rota. Aí ele vai parar em lugares que ele não tem que parar. Um desses lugares que ele não tem que parar, né? E aqui, gente, eu vou falar só assim, os fatos mais importantes. Eu não vou contar a história para vocês. Eu vou pincelar aqui os principais pontos aqui da trama, né? Ele vai parar numa terra onde tem gigantes de um olho só, que são os ciclopes. E acaba parando na gruta, que é a casa de um deles, que a gente acredita que seja o mais forte ali da região, né? O líder ali deles. E eles criam carneiros, ovelhas, essas coisas. E ele vai parar na gruta desse ciclope. Esse ciclope se chama Polifemo. E ele é nada mais, nada menos do que o filho do Poseidon, o deus dos mares, irmãos de Zeus, né? E aí, quem já vem da Ilíada já entende um pouco quem é quem nessa história, quem já leu Metamorfoses, né? É bom ter uma noção de mitologia para acompanhar aqui essa história, né? Então, esse Polifemo começa a matar os colegas dele, né, os companheiros dele de viagem, e ele consegue fugir, mas para fugir ele fura o único olho do Polifemo com a vara e cega o Polifemo. E daí, a partir daí, Poseidon, que é o deus dos mares, fica muito revoltado com Ulisses. E para quem que tem que navegar para chegar em casa, não é bom, de bom tom, você, né, afrontar o deus dos mares. E é isso que acontece com Ulisses, né? Então, a partir daí, é muita tempestade, as naus deles naufragam, ele é o único que sobrevive num pedaço de tábua, e aí ele vai parar na terra de um, na terra de outro, aí ele para na terra... Quando a nossa história começa, ele está já há 7 anos na ilha de... Qual é o nome aqui? Vamos ver. Na ilha... Deixa eu achar aqui. Ilha... esqueci o nome aqui, do nome da ilha. Mas ele está aqui na ilha
deusa ninfa Calipso, né? E a Calipso tá apaixonada por ele e quer que ele fique lá com ela para ser marido dela. Só que ele não quer, ele quer voltar para casa, mas ele já tá até 7 anos lá porque ele não tem mais navio, ele não tem como sair de lá. E é nesse ponto que Atena, né, filha de Zeus, pede para Zeus deixar ela ajudar o Ulisses a voltar para casa. E é aí que a nossa história começa, né? Quando ele tá nesse ponto. E aí ela começa a ajudar, fala com Calipso, e aí ele dá um jeito de construir uma embarcação, né, uma jangada, e a Atena ajuda a ter bons ventos. E aí é onde começa. E aí tem as coisas que aconteceram antes desses 7 anos e as coisas que acontecem a partir desses 7 anos que ele tá lá, né? Já tá 10 anos já tem que ele saiu de Troia, 20 anos que ele tá fora de casa, né? E a partir daí, essa história toda, gente, é narrada num período de 41 dias, né? Então, da saída dele dessa ilha da Calipso até chegar em casa, na Ítaca, são 41 dias. E a gente vai conhecer muita coisa, né? E aí vai ter essa parte da Calipso, vai ter a outra ilha que ele para, a ilha da bruxa, da deusa bruxa Circe, que transforma os homens em porcos, e ali a tripulação que ele consegue depois de sair, eu não sei se é antes ou depois de sair da ilha, mas ele vai chegar lá, a tripulação dele vai ser transformada em porcos, e aí ele precisa seduzir, né, a Circe para fazer com que ela destransforme, né, transforme a tripulação dele de novo em seres humanos, em homens. Ele vai enfrentar monstros marinhos, ele já enfrentou ciclopes, ele vai parar em diferentes reinos, onde ele vai ter que chegar como náufrago, né, como uma pessoa toda machucada, em trapos, e explicar quem é ele. E ele, óbvio, ele tem fama, né? Todo mundo, em qualquer lugar que ele pare, todo mundo sabe quem é Ulisses. E aí ele tem que se explicar e pedir ajuda e conseguir nova embarcação e nova tripulação. E assim a história vai se desenrolando, né? Então, assim, é uma história... E aí onde é que a história acaba? Isso tudo é o enredo de uma forma mais estendida, que eu tô falando pra vocês agora, né? E aí ele consegue finalmente chegar em Ítaca, e aí ele tem que lidar com os pretendentes da mulher, né? E, tipo assim, tem que limpar a casa dele, né? Tem que fazer uma faxina, tirar todo mundo e acabar com aquela bagunça, com aquela zona, e organizar a casa dele. Então a história é essa, né? E assim, eu vou ler pra vocês aqui só... Como eu fiz na Ilíada, eu vou ler pra vocês aqui como é que a história começa, tá? E é assim. Peraí. Fala-me, musa, do homem astuto que tanto vagueou depois que de Troia destruiu a cidade sagrada, a cidadela sagrada. Muitos foram os povos cujas cidades observou, cujos espíritos conheceu, e foram muitos no mar. Os sofrimentos por que passou para salvar a vida, para conseguir o retorno dos companheiros às suas casas. Mas a eles, embora o quisesse, não logrou salvar. Não, pereceram devido à sua loucura. Insensatos que devoraram o gado sagrado de Hipérion, o sol, e assim lhes negou o Deus o dia do retorno. Destas coisas fala-nos agora, ó deusa, filha de Zeus. E é assim que a história começa. E eu esqueci um lugar muito importante que ele vai, que aí a gente, né, vai inspirar outros épicos, né, como a Divina Comédia também, como Eneida também. Ele vai ter que ir no Hades, né, porque como ele irou Poseidon, ele precisa apaziguar Poseidon, e quando ele consegue sair da ilha, não sei se acho que é da Calipso, não, é da Circe. Quando ele consegue sair da ilha da Circe, aí Circe fala, olha, você vai ter que ir até o Hades, né, ao reino do inferno, falar com o espírito do profeta Tiresias, porque é ele que vai te dizer o que você tem que fazer, que ofertas que você tem que fazer, trazer, que hecatombes você tem que trazer para apaziguar o Poseidon, né? Então ele faz essa visita a Hades, lá em Hades ele vai encontrar todo aquele pessoal, né, que lutou lá em Troia, que, né, não conseguiu voltar para casa. Então, assim, são muitas aventuras. Mas com todas essas aventuras, a gente percebe
aqui vai ter uma pegada muito mais tranquila, né? Porque na Ilíada é aquele negócio dos deuses e de luta e de honra e de questões morais e de fidelidade à amizade, de fidelidade à família e muito sangue e lidar com luto, né? Lidar com a perda e, sabe, e atos heróicos, aquela coisa bem do épico mesmo, né? Aqui já é uma pegada muito mais tranquila, né? A gente passa com ele por essas aventuras, assim, a aventura é muito mais mitológica. Lá em Ilíada a gente tem os deuses interferindo no que está acontecendo em Troia. Aqui a gente vai ter conhecimento dos deuses, por exemplo, o Ciclope, né? Eu não sabia como é que era essa história do Ciclope, né? Por que Poseidon está virado com ele? Vai ter a Circe, vai ter a Calypso, vai ter monstros marinhos, vai ter a Flor de Lótus, lá a Flor de Lótus que aparece lá na história do Percy Jackson, que eu não sabia, vem daqui. Ele perde marinheiros porque ele para num lugar onde os marinheiros consomem essa Flor de Lótus e acabam se esquecendo quem eles são e acabam não conseguindo fugir daquele lugar, né? Então, assim, tem uma pegada muito mais mitológica, né? E já no terço final, ele já está em Ítaca, ele já consegue chegar em Ítaca e tem toda uma estratégia que ele faz, um plano que ele faz para saber quem, né, foi fiel a ele durante o tempo da ausência dele, quem não foi, e por essa peneira ele passa todo mundo, desde o pai, a esposa, os servos, todo mundo, para saber quem foi fiel a ele ou não. Então o que mais que a gente tem que falar aqui? Então, assim, a diferença daqui é porque na Ilíada é um enredo que se passa em campo de batalha, no meio, né, daquele alvoroço da batalha, né? E aqui já é um enredo, é uma história, uma trama que se passa mais assim, em corte de reis, quando ele consegue chegar a alguma ilha ou algum lugar que ele tem que se explicar, se passa no palácio dele. E aí a gente tem o filho dele, que eu esqueci de falar para vocês, o outro núcleo, onde a gente trabalha com Penélope e Telêmaco. Telêmaco, uma hora, está tão desesperado que ele reúne uma tripulação e ele vai para outras terras tentar conseguir pistas do paradeiro do pai dele. Então ele vai à casa do Menelau, né? Ele vai à casa daquelas pessoas que lutaram junto com Ulisses em Troia para saber quem sabia do pai dele, né? Então, assim, a gente vai ter o Telêmaco na corte do Menelau, lá ele tá com a Helena, né? E isso é uma coisa que eu não consigo conceber, como a Helena não enfrentou consequência nenhuma de toda aquela zona que ela aprontou e todo mundo morreu. E ela tá feliz, alegre, contente agora de volta com o Menelau, né? Homero não trouxe nenhuma consequência para Helena, né? Então é isso, né, gente? Essa história vai indo aí, né? Então, assim, a linguagem que Homero utiliza aqui, você sente, assim, quem veio da Ilíada e continua na Odisseia, sente que realmente é o mesmo estilo, você sente que a sensação de que é o mesmo autor. Mas é uma coisa muito mais tranquila. Lá na Ilíada, o Homero usa muitos epítetos, metáforas, adjetivos, né, para trazer grandiosidade a seus personagens. Aqui já é uma coisa mais tranquila, né? Agora, uma coisa que me irrita aqui, me irritou do início ao fim, é porque Homero chama o Ulisses de sofredor. Astucioso e sofredor Ulisses. Astucioso, sofredor e divino Ulisses. Eu falei, meu Deus. Mas, Patrícia, ele tá sofrendo gente, quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô falando, né? Porque, assim, ele não passou 7 anos na Ilha da Calypso só conversando com ela, tá? E depois, ele sem, né, nenhuma restrição, foi lá seduzir a Circe para poder fazê-la transformar a tripulação dele de novo em seres humanos. Ele chegava nos palácios, às vezes ele inventava umas histórias assim mirabolantes, ele contava o que aconteceu com ele, mas às vezes em alguns lugares ele chegava e ele inventava que ele era uma outra pessoa e tinha acontecido aquilo, mas assim, mentia assim deslavadamente, sabe, gente? Mas isso tudo, sobre todas essas características do Ulisses, eu vou dar assim minha opinião para vocês quando a gente chegar aqui no final da conversa, né? Mas assim,
ele sofria sim, mas ele sofria muitas consequências daquilo mesmo que ele plantou. Se ele, em vez de ter parado naquela ilha para saquear quando saiu de Troia, ele tivesse pegado uma linha reta, talvez ele tivesse chegado em casa muito mais rápido, né? Quem sabe, né? Então, quem mais? Algumas curiosidades aqui da nossa história, né? Tem um determinado ponto da história que chega um Aedo, que é tipo um bardo, né? Aquela pessoa que fala poemas, declama poemas, canta canções. E chega no palácio lá de Ulisses, quando tá só a Penélope, o Telêmaco e os pretendentes lá, chega um Aedo, né? Cego, né? E esse Aedo, ele é muito respeitado, que é o Demódoco. E o Demódoco, ele vai cantar sobre os feitos do Ulisses em Troia. E aí, gente, aqui na Odisseia que a gente vai ouvir isso, o cavalo de Troia, porque na Ilíada a gente não ouve nada sobre o cavalo de Troia. É aqui na Odisseia que a gente vai ouvir. É aqui que a gente vai saber como Aquiles morreu, ter uma ideia. Aqui que a gente vai saber como Ajax morreu, né? Porque essas coisas todas não são contadas pra gente na Ilíada. A Ilíada termina antes disso tudo acontecer, né? E é através desses bardos e do Ulisses contando a história dele na vida, nas cortes dos outros reis, que ele está pedindo ajuda, que a gente vai conhecer as histórias de Troia, né? O que aconteceu em Troia. Então, o Demódoco aqui chega, né? Ele é muito respeitado. E aqui a gente entende, né, que esse Demódoco é um alter ego do próprio Homero. Porque o Homero, né, entende-se que ele era cego também. Então aqui é como se eles estivessem criando um personagem dele dentro da história. E achei isso muito legal, muito bacana, né? E uma outra coisa que eu achei bem bacana aqui, né, é que tem um lado romântico também. Apesar de eu não ter comprado essa ideia do Ulisses herói, né, mas Ulisses tinha um lado muito romântico. Ele tinha um amor muito grande pela família, pelo filho. Ele estava com saudade da mulher e do filho, né? Então tem dois lugares aqui, dois momentos em que ele fala um pouco sobre isso, né? Aí ele está conversando, ele conseguiu, estava naufragado, conseguiu chegar numa ilha e ele viu uma jovem, né, de alta classe, assim, com as servas dela, e ele foi se chegando a ela, assim, foi contando a história da vida dele, o que tinha acontecido com ele. E no momento que ele está falando da esposa, dos filhos, ele fala e do filho, ele fala o seguinte, deixa eu ver aqui, página 218. Ele falando assim: pois nada há de melhor ou de mais valioso do que quando, sintonizados nos seus pensamentos, numa casa, habitam um homem e uma mulher. Invejam causam os inimigos e alegrias a quem os estima. Né? Eu achei isso muito bonito, essa definição dele do relacionamento da esposa com o marido, né? Do casal. E uma outra parte que eu gostei muito, que eu achei muito romântica, já bem no finalzinho do livro, quando a Penélope pede para ele provar para ela. Ela pede não, ela testa ele, né? Porque, gente, 20 anos, né? E ela quer ter certeza que ele realmente é o marido dela, né? E ele, para testar a ele, ela fala para a serva dela tirar a cama do quarto e botar a cama em outro lugar, para ele dormir em outro lugar, né? Assim, e aí, quando ela fala isso, ele fica muito irado e ele responde o seguinte para ela. Assim, olha. A Penélope fala assim: também não me espanto, pois lembro-me bem como eras quando partiste de Ítaca e na tua nau de longos remos. Vai lá, ó Euricleia é a serva dela, e faz-lhe a cama robusta, fora do quarto bem construído, que ele próprio fez. Depois de teres tirado para fora a robusta cabeceira, põe cobertores, velos e mantas resplandecentes. Então, ela fala isso para testar o Ulisses, né? Mas nesse momento, assim, ela acaba de falar, assim falou para... Então, fala aqui assim, né? Assim falou para pôr à prova o marido. Mas Ulisses encolerizou-se e assim disse à esposa fiel: mulher, na verdade disseste uma palavra dolorosa. Quem é que mudou o lugar da minha cama?
Difícil seria até para quem tivesse grande perícia, a não ser que tenha vindo um Deus que facilmente a colocou no outro lugar. Mas não há homem vivo entre os mortais, ainda que jovem, que fosse capaz de tirar de lá a cama, pois um sinal notável foi incorporado na cama trabalhada que eu e mais ninguém fiz. Dentro do prátio crescia uma oliveira verdejante, forte e vigorosa, cujo tronco se assemelhava a uma coluna. Em torno dela construí o quarto nupcial, até que o completei com pedras bem justas e por cima pus um telhado. Acrescentei depois portas duplas, bem ajustadas, em seguida debastei a folhagem da oliveira verdejante, acertei o tronco desde a raiz e alisei-o utilizando a enxó, com grande perícia, endireitando por meio de um fio. Foi assim que fiz a cabeceira, depois de tudo perfurei com trados. Tendo assim começado, passei o relevo artístico, adornando a cama com ouro, prata e marfim. Pendurei ainda uma correia de couro brilhante de púrpura. Assim te nomeei o sinal notável. Mas não sei, ó mulher, se a minha cama ainda está no lugar onde estava, ou se alguém a levou cortando o tronco da oliveira. Assim falou. E enfraqueceram-se os joelhos e o coração de Penélope ao reconhecer os sinais que indicaram Ulisses. Rompendo em lágrimas, correu para o marido, em torno dele atirou os braços e beijou-lhe a cabeça. Então assim, né, ele teve, né, ele construiu, né, o quarto nupcial dele, né, ele teve esse cuidado dele preparar aquele quarto para a esposa, para a noiva dele, né, e com todo cuidado, em volta da árvore, uma coisa estável, uma coisa que sólida, uma coisa durável, né, uma coisa bonita, uma coisa luxuosa no final, mais firme, né? Uma coisa que eterna, vamos dizer assim, porque árvore, quantos anos dura uma árvore, né? Então eu achei esse pedaço bem bonito, né? Então assim, gente, a história vem, como eu disse, é uma história que vem mais calma, né? Ela tem ela tem fluidez, né? A história é bem fácil de ler, passa rápido, dá para ler isso bem rápido, gente. Mas o clímax dela, onde as coisas acontecem, é o final, né? A história toda, tudo que acontece com o Ulisses vai conduzindo para aquele final, onde ele tem que eliminar aqueles pretendentes da esposa, né? E aqueles pretendentes, você vai vendo nos versos, não dá só para ele expulsar dali. Os pretendentes são tão arrogantes, são tão audaciosos, são tão malevolentes que ele precisa eliminar eles. E assim ele faz. Eu não vou contar como, vocês leiam. Mas só que, como eu disse para vocês no início, né? Esses pretendentes eram a nátara das famílias ali da Idítica e da Redondeza. Então, ele desagradou muita gente, né? E aí, ele teve que enfrentar a ira das famílias, né? E é isso que acontece no final, né? E o desfecho e a história para aí. Né? Esse é onde para, quando ele enfrenta a ira das famílias, né? E assim, esse final, gente, talvez seja o ponto mais fraco da história aqui da Odisseia, porque a sensação, a gente na nossa leitura conjunta, a gente comentou, acho que a maioria ficou com essa sensação de que, pô, mas como? Termina aqui? E faltou, assim, esse final, né, que foi um final assim que, na verdade, acabou não havendo luta ali no final, né? Atena não deixou que se desenrolasse uma luta entre ali Ulisses, o filho, né, quem estava apoiando Ulisses, contra a corte ali que estava querendo, né, enfrentar Ulisses. Não houve uma guerra civil ali naquela região, ela não permitiu que houvesse. Foi um momento onde houve paz, que ela promoveu, a Atena, ela impôs a paz ali. E ficou uma coisa que desconfigurou o poema épico. O poema épico, ele é de luta, ele é de batalha, ele é, né, de vencer através da luta. E ficou uma coisa meio estranha aquele final ali, porque a Atena, e o Ulisses queria lutar, mas a Atena não deixou, ela fez com que houvesse um acordo ali. Só morreu uma pessoa, o pai do pretendente que tinha sido mais abusado. E acabou ali a história. E a gente ficou assim, né? Mas e aí? E aqui, gente, sobre esse final que foi apagado, que foi, eu acho que foi que deu mais discussão ali no grupo, né?
Esse livro aqui que eu usei é um livro bem bacaninha, da Bárbara Graziosi, sobre Homero. Eu indico bastante para quem quiser, né, ter um material de apoio. Ela fala assim sobre isso, né? Vamos aqui, página 120, a gente já está terminando aqui nossa resenha. Ela fala assim: foi no submundo que o profeta Tiresias revelou a ele o seu futuro. Para aplacar Poseidon, Odisseu teria que zarpar mais uma vez e viajar para uma terra onde as pessoas confundissem seu remo com um mangual. Essa terra, esse novo destino de Odisseu, fica além do alcance da poesia épica. Assim, Odisseu deve sumir de vista novamente no que concerne às plateias homéricas. A continuação profetizada dos truques e viagens de Odisseu, que estão para além do fim da Odisseia, sugere que a história não tem fim, que nem sempre há novas aventuras, mesmo que não saibamos sobre todas elas. Não, que sempre há novas aventuras, mesmo que não saibamos sobre todas elas. Não é coincidência que Odisseu menciona a profecia de Tiresias apenas momentos antes de convidar Penélope para se juntar a ele na cama. Por mais momentosa que seja a reunião deles, ela não representa o fim da história dele. Mesmo assim, a nossa Odisseia, é claro, atinge uma espécie de fim, ainda que ele pareça moral e textualmente insatisfatório. E aqui, num outro trecho, ela fala o seguinte: já na antiguidade, Aristóteles observava que quando a intervenção divina produz um resultado improvável, por exemplo, um resultado que não pode ser explicado em termos de comportamento humano plausível, isso é uma poesia fraca. Aqui, no fim da Odisseia, estamos diante da poesia fraca na definição dele. Parece totalmente improvável que um conflito deva parar repentinamente, depois que os homens envolvidos já se alinharam para enfrentar uns aos outros e um líder da facção já foi morto. Né? Então, assim, as pessoas criticam, tem bastante gente que critica esse final da Odisseia. Né? Eu até chego a pensar assim: quem sabe até Homero não escreveu um outro poema, né, contando essa outra parte das aventuras de Ulisses e talvez não tenha chegado a nós, né? Quem sabe? Quem já leu, gente, comentem aí para vocês o que vocês acharam dessa obra, desse poema. Em relação à Ilíada, vocês preferem um ou outro, ou vocês acharam os dois iguais, vocês gostaram, não gostaram? Comentem aí pra gente saber, né? Foi uma leitura, gente, que eu achei assim, não teve o mesmo impacto que a Ilíada pra mim, mas foi uma leitura interessante, foi uma leitura fluida, fácil de ler, e foi muito enriquecedora, porque eu estava muito tempo, como eu já disse quando a gente fez a resenha da Ilíada, eu estava muito tempo querendo ler esses poemas, porque eles são base da nossa literatura ocidental. A partir deles, toda a literatura se desenvolveu. Então, acho importante conhecer essa base, né? Para a gente poder aproveitar melhor as leituras subsequentes, né? A gente conhecer melhor as leituras subsequentes, né? Então, foi uma leitura muito válida, gostei, indico para vocês. Se possível, leiam primeiro a Ilíada e depois a Odisseia. Vocês vão aproveitar mais essa leitura aqui. E eu vou terminar lendo mais um trechinho, né, aqui, do que a Bárbara fala, né, sobre a Odisseia. Ela, para terminar aqui também, ela fala o seguinte, né, ela termina aqui a análise dela, falando o seguinte, né, mesmo com todas as dificuldades, com todos os truques e manobras, há na Odisseia, em seu protagonista e suas muitas reencarnações, né, porque ele quase morre várias vezes, né, revive, vai no inferno, volta do inferno. Então, não só um desejo de viver, mas também uma determinação a se comprazer na história. O que acontece então é que a Néquia, a antiga conversa com os mortos, sugere que a própria literatura pode ser uma tentativa inadequada, moralmente ambígua, falivelmente humana e especificamente odisseica de passar a perna na morte, né? A gente vê aqui um Ulisses, como eu já falei para vocês, Ulisses para mim não é um herói.
Ulisses, para mim, é um cara que, né, tem uma boa condição de vida. A astúcia dele, na verdade, eu chamaria de malandragem. É um cara manipulador, é um cara que, quando precisar, ele mente. Ele botou a tripulação dele em várias ciladas, mas porque ele precisava que aquilo acontecesse para ele poder ir em frente, continuar no caminho de casa. Né? Ele se propôs a praticamente se prostituir, né? Porque ele levou a Circe para a cama para fazer com que ela liberasse a tripulação dele daquele feitiço. Então, assim, é um homem, né? Não é um homem perfeito, tá longe disso. Ele tem vários defeitos, mas também, como todo mundo, tem seu lado bom. Mas quando você analisa isso tudo, o que é que ele queria aqui, como a Bárbara fala, né? Sobreviver, né? Se manter vivo, chegar em casa vivo, né? Tanto é que das 12 naus, com todas as tripulações de escravos e todo mundo, ele foi o único que sobreviveu. Então eu acho que é um livro muito que fala sobre isso, né? Sobre características do ser humano e aquilo que ele é capaz de fazer na sua luta pela sobrevivência. Então foi uma obra muito válida, uma leitura muito bacana, né? Adaptações para o cinema. Tem uma muito famosa de 1954, uma produção italiana, chamada Ulisses. Tem o Troia, né? O famoso Troia com o Brad Pitt, né? De 2004. Tem Helena de Troia, de 2003. Tem minissérie, A Odisseia. E existem 33 adaptações cinematográficas, seja para TV ou seja para o cinema, baseadas na Odisseia, né? Então tem muita coisa aí para quem quiser ver, quiser pesquisar, tá bom? Gente, essa foi a nossa leitura. Foi muito bacana ter lido a Ilíada e a Odisseia esse ano. E foi mais bacana ainda ter feito isso no grupo da nossa leitura conjunta. Foi muito bom compartilhar as impressões, até desabafar às vezes, sabe? Tipo assim, eu não acredito que isso está acontecendo, sabe? E a gente trocar, mas eu também não. E, gente, é tão bom compartilhar essas leituras. Eu agradeço muito a pessoa que participou. Alguns participaram só ouvindo, alguns participaram mais ativamente, né? Renata, Estefânia, o Alisson de Uma Família que Lê, tem canal aqui no YouTube, o Carlos do Livros e Books, vou deixar o link para vocês, porque provavelmente, brevemente, eles vão estar fazendo resenha também aqui da nossa Odisseia. Eles já têm no canal deles a resenha deles da Ilíada, que eles participaram também, eles estão sempre participando com a gente da leitura conjunta. Muito obrigada aí, meus amigos, a todos que participaram. Quero convidar você que está assistindo a gente a participar da nossa leitura conjunta de outubro. Eu chamo de leitura macabra, né? Que é o mês do terror, horror, é um gênero que a gente não lê aqui muito no Because I Read, mas em outubro a gente abre essa janela para ler alguma coisa nesse sentido. E esse ano a gente vai estar lendo um classicão aí, que é o Drácula, né? Do Bram Stoker, né? E a gente vai estar lendo Drácula. Eu tenho essa edição aqui da Dark Side, essa edição muito linda, mas eu baixei no Kindle também. Cadê aqui, ó? Eu baixei no Kindle também a edição da Penguin, que eu gosto muito do material de apoio da Penguin. Tem a edição da Antofágica, para quem tem Kindle, tá de graça no Kindle Unlimited, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo algumas edições do Drácula, se vocês quiserem participar. O link para o nosso grupo de discussão vai estar aqui embaixo, o grupo de discussão no WhatsApp. E o cronograma já está pronto, ele está lá no nosso perfil do Instagram, na pasta dos stories, a pasta LC, leitura conjunta, está lá o nosso cronograma, está também na nossa timeline lá no Facebook, tá bom? Vem participar com a gente, vem viver as experiências, vem dividir, né, o prazer da leitura aqui com o Because I Read, com o nosso grupo, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.